Bom, meninas, para quem não me conhece, meu nome é Tatiane Almeida, do Ateliê Boutique Dolls, tá? E hoje eu vim aqui trazer para vocês como é que eu fiz o casaquinho da apostila Boneco de Neve, tá? Eu usei esse casaco na apostila do Boneco de Neve e na apostila da boneca Larissa, tá? Então, ó, eu tô aqui com o meu molde. Ele é dessa maneira aqui, ó, tá? Então, vocês vão estar recebendo lá na apostila o molde assim. O que eu fiz aqui? Eu escolhi um tecido de tricoline, tá? Um tecido de poá. Então, eu posicionei dobra do tecido, tá? Aqui. Ó, aqui é a dobra do tecido. Eu posicionei esse meu molde, cortei deixando uma margem de costura de 1 centímetro, tá? Por todo o molde. Quando eu abrir, ele vai estar assim, ó. Essa é a parte das costas, tá? Ó. Então, essa é a parte das costas. Fica inteiro, tá? Fiz a mesma coisa na parte da frente. Posicionei na dobra do tecido, ó. Depois eu abri aqui a parte do meio, formando a parte da frente do casaco. Tá? Eu vou vir aqui agora e vou colocar direito com direito, ó. Direito com direito, bem certinho, pra a gente passar a costura unindo parte da frente com a parte de trás. Bem posicionadinho. Ó, então eu venho aqui a partir daqui, do começo da manga, vou costurar até o final aqui, ó. Então, essa parte é o que eu vou costurar. Se quiser alfinetar, alfineta para não sair do lugar. Dou um retrocesso, um pezinho de máquina, eu fecho a parte aqui de cima, ó, tá? Vou sempre tirando o excesso de linha, de tecido, para que fique um trabalho bem bonito. Então, eu posiciono a outra parte, ó, retrocesso e corto, tá? Então, ficou assim, ó. Só que agora eu vou fechar aqui, ó, toda essa parte lateral e a parte de baixo da manga. Vou unir certinho para ficar retinho. Ó, retrocesso e fecho toda a lateral. Tem que bater certinho para depois o resultado final não dar errado, tá? Ó. Corto. E corto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, tá? E vou fechar. Corta aqui o excesso. Ó, eu vou vir com a minha tesoura e vou dar um pique aqui debaixo da manga, ó. Tá? Então, ele fica assim, ó.
tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou montar a outra parte, tá? Na verdade, são 2 vezes aquela montagem que fizemos. Ó. Então, eu vou montar tudo novamente. Vou colocar direito com direito. Posicionando bem certinho, para não ficar torto. Retrocesso. Vou fechar o outro lado. Ó. Então, eu fechei aqui os 2 ombros. Agora, eu vou fechar a lateral aqui, ó. Unindo bem certinho. Trago bem retinho aqui também. Dou um retrocesso e fecho a outra lateral. Então, eu posiciono bem certinho. Ó. Então, tá montado as 2 partes, né? Ó. Não esqueça de dar um pique aqui, ó, embaixo, na cava, para não ficar repuxado, tá? Eu vou escolher uma dessas 2 partes e vou colocar a minha gola, tá? Então, ó, eu peguei aqui um tecidinho, que vai ser a minha gola. Vou dobrar ao meio e vou fechar a lateral. Corta e fecha a outra. Ó. Vou desvirar. Vai estar toda a medida para vocês certinho lá na apostila, para que vocês possam fazer na medida certinha e bater justamente aqui, ó. Quando eu abro, eu fico com toda a parte da gola aqui em cima. Então, ó, eu posiciono no início aqui da blusa e vou até do outro lado, tá? Essa hora a gente pode alfinetar ou até mesmo passar uma costura um pouco mais aberta para segurar essa gola aqui. Muito cuidado aqui com a manga que tá aqui embaixo. A gente joga essa manga toda para trás para não ter o problema de pregar ela aqui junto. Ó, então eu dou um retrocesso. Vou jogar essa manga para baixo e vou unir aqui, ó. Vai dar bem certinho a medida, tá? Um pezinho de máquina, eu venho passando uma costura. Então, ó, fica assim, tá? Ó. Eu joguei a manga tudo aqui para baixo, para não correr o risco de pregar essa manga. Feito isso, eu vou vir aqui com aquela outra parte e vou
posicionar direito com direito e vou repetir novamente aqui, ó, na gola, fechando. Retrocesso. Então, a gente vai repetir aqui, ó. Estica bem certinho, para fechar bem certinho. Joga essa manga para baixo. E fecha aqui. Corto o excesso de linha. Agora, eu vou passar a costura por toda a volta, ó, toda a volta, deixando aqui na parte de baixo uma abertura por onde eu vou desvirar, tá? Então, eu vou iniciar aqui, ó. Dou um retrocesso. Vou unir bem certinho. E vou, com o pezinho de máquina, eu vou fechar toda a lateral, toda a volta, tá? Tem que bater costura com costura, como está aqui, ó. Para que ele fique bem certinho. Ó. Então, eu vou fechando toda a volta. Lembrando de deixar um espaço mais ou menos de uns 4 dedos para desvirar. Ó. Vou deixar o espaço para desvirar. Vou unir bem certinho costura com costura. A gente abre costura, tá? Para não ficar todo torto. Então, observem que eu tô fechando toda a lateral. Abaixo a agulha. Empurro aqui, ó, a golinha pra dentro. E vou fechar até aqui, ó. Dou um retrocesso. Agora, a gente vai desvirar. Virou um pacotinho assim, ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desvirar. Então, eu venho aqui. Vou empurrar essa manguinha pra dentro da outra aqui, ó. Tá? Aqui, eu posso até passar uma costura por toda a volta da manguinha, deixando ela também já com acabamento. Mas eu vou fazer o acabamento dessa manga de uma outra maneira. Ó. Agora eu venho e desviro toda por aquele buraquinho que a gente deixou. Com muito cuidado, tá? Não puxa de uma vez, não, para não abrir costura ou não rasgar o tecido. Vem puxando com cuidado e com calma. Ó. Então, aqui sai as duas manguinhas. Abre bem certinho, vai lá no ferro, dá uma passadinha pra assentar bem certinho, ó. Aqui, eu optei por fazer o forro com o mesmo tecido que eu fiz a parte principal. Mas vocês podem fazer aí com 2 tecidos, fazendo um composê, tá? Porque como ele é dupla face, dá pra vocês vestir aí na bonequinha de vocês, tanto de um lado quanto do outro, tá? Ó.
ficou a minha gola. Ó. Como que fica uma graça. A gente vira a golinha aqui, ó, ajeita certinho. Depois que passa o ferro, ela senta bem bacana, ó. Tá? Aqui, a manguinha, o que que a gente pode fazer? A gente pode dar uma dobradinha aqui, ó, fazer uma bainha, tanto no do forro quanto da frente, e vir fechando aqui, ó, passando uma costura, fechando. Mas lembrando que a gente precisa fazer isso tanto no forro como no tecido principal, tá? Ó, aí a gente vem passando uma costura aqui pra fechar, pra dar o acabamento. Ou a gente pode colocar um viés, tá? Com viés a gente faz o acabamento aqui. Ó. Então, pra fazer o viés, eu escolho o lado do avesso, tá? Porque eu prefiro fazer isso pro lado do avesso. Eu pego uma faixa de tecido ou um viés já pronto e faço o meu próprio viés. Tá? Então, a gente trabalha aí com uma coisa que vai combinar com a peça que você vai tá fazendo. Ó. Deixa eu só pegar um pedacinho de tecido aqui pra fazer o meu viés. Ó. Tá? Então, eu peguei uma tira, ó, dobrei ao meio, venho aqui, ó, coloco costura com costura, tá? Posso passar uma costura aqui prendendo uma na outra para facilitar para eu passar esse viés. Posiciono aqui, ó, na costura, deixo passar meio centímetro e vou prender toda a volta. Então, vamos lá. Vou dobrar ao meio, formando o meu viés. Ó. Costura com costura, deixo passar meio centímetro para dar início na minha costura. Posiciono aqui. E venho trazendo esse tecido, ó. Vou rodando aqui, ó, a manguinha para ficar mais fácil para eu passar essa costura. Ó. Dou um retrocesso. Na hora de eu cortar a sobra, eu vou cortar também com meio centímetro, na mesma medida que eu havia deixado, tá? Para que eu possa passar uma costura, pegando as duas sobrinhas e passando uma costura reta aqui, ó. Agora sim, eu posso tirar o excesso, deixando uma pequena margem de costura. Ó. Tá? Aqui agora eu vou desvirar, né? Porque tá do lado do avesso. Ó. E vou dobrar esse meu viés, ó. Ele vai ficar assim. Eu vou dobrar bem certinho. Pode passar ao ferro também, tá?
E vou passar uma costura aqui para prender esse viés. Ó. Vou girando a manguinha, ó. Finalizei, dou um retrocesso. E olha como fica. Tá? Esse é o acabamento da minha manga. A gente tira toda a linha para ficar um trabalho bonito. Ó. Tá? Então, um lado ele vai ter o acabamento com essa estampa, tá? E o outro ele vai ficar todo liso. Vou desvirar para vocês verem. Então, eu posso usar ele tanto pro lado estampadinho, como pro lado liso, ó. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e dobrar a hora que eu vestir, tá? Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa lá na outra manga, tá? Vamos fechar aqui, ó, onde a gente deixou a abertura para dar o acabamento. Aqui a gente pode ou fazer a casinha para colocar botão, ou apenas colocar os botãozinhos de enfeite, tá? Para usar esse casaquinho aberto. Pode vir aqui, ó, e rebater uma costura por toda a volta, com um pezinho de máquina. Eu não vou passar no meu agora, porque eu vou passar, ele é o ferro bem certinho, mas depois eu vou rebater uma costura aqui, ó, com meio pezinho de máquina por todo o meu casaquinho, pra dar um acabamento legal aqui, tá, ó? Então, assim vai ficar o nosso casaquinho, a nossa gola, ó. Olha que bacana que fica, tá? Ele é dupla face, o acabamento dele fica todo interno, então você pode, que nem eu disse pra vocês, vocês podem fazer ele com dois tecidos pra você usar aí de uma cor e de outra, tá? Podem dobrar aqui, ó, pra dar um acabamentinho. Ó, que bacana que fica. Então, o vídeo de hoje é isso, meninas.